Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, dessa vez com um dos nossos alunos do MBA MFI, que é focado em mercados internacionais, e o Lucas, que já é referência em mercados offshore, vai trazer muitos insights, não só falar de mercados internacionais, mas também da carreira, de quanto que ele dominar esse assunto fez ele crescer ainda mais. Então, Lucas, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Prazer falar contigo. Prazer é todo meu, Renan. Obrigado pelo convite. Legal. E aí, Lucas, eu já queria começar até para a galera conhecer um pouquinho mais. Você não começou há tanto tempo no mercado financeiro, teve uma carreira, assim, posso dizer, avassaladora no mercado. Então, queria que primeiro você se apresentasse para a galera, mostrasse como é que foi um pouquinho dessa tua jornada, que é curta, mas é intensa no mercado financeiro, né? Exato. Eu sou muito feliz e muito afortunado pela carreira que eu estou fazendo. Em termos de período é curto mesmo. Quando a gente olha assim, grandes gestores, pessoas com grande referência, você olha carreiras de 10, 15 anos, né? E é algo que eu sempre mirei também. Mas a minha história no mercado financeiro, ela é de fato curta. Eu estou há 5 anos no mercado. Eu vim da área do turismo, né? Então eu empreendia junto com a minha esposa, ela segue empreendendo. E eu fiz a migração para a carreira em 2020, justamente na pandemia, aonde, não sei se você lembra, né, mas toda a área de eventos e turismo colapsou e, naturalmente, nós também tivemos que fechar o nosso negócio. Aí eu já investia pela empresa, já cuidava dos recursos da empresa, mas eu vi na prática a necessidade de você diversificar não somente ativos financeiros, mas também diversificar a carreira. E aí eu vi a oportunidade justamente de migrar para o mercado financeiro justamente na pandemia. Então, fiz a transição, entrei como assessor de investimento numa corretora, comecei pelo back-office, na verdade, porque como naturalmente eu não era de banco e não tinha uma carteira de clientes para trazer para a estrutura, eu comecei pela área de assistente operacional. Com o passar do tempo, fui tendo dinamismo e crescendo, logo fui promovido a um assessor digital, que atende ali clientes até R$300 mil. E aí, ao passo que fui evoluindo, aprendendo, melhorando o relacionamento com os clientes, trazendo mais clientes, aumentando a minha carteira, fui também promovido para assessor wealth, aí onde atende clientes de todos os tamanhos. Fiquei um período mais ou menos de 2 anos e meio na corretora e foi quando eu vi a oportunidade de migrar para onde eu estou hoje, que é o Banco Santander. Migrei como assessor, pouco mais de 10 meses na operação como assessor, fui promovido a Team Leader e hoje, passado todo esse período, eu cuido de uma equipe na cidade de Londrina, onde eu faço uma gestão de R$1,5 bilhão de ativos dos nossos clientes. Então, em retrospecto, a gente fez muito em pouco tempo, mas eu estou muito mais encorajado e feliz com aquilo que ainda dá para fazer do que aquilo que já foi feito até aqui. Cara, que show. Acho que fica claro um pouquinho da intensidade para chegar tão rápido, mas também com muito conhecimento. E o público que acaba nos assistindo hoje já tem uma experiência no mercado como especialista de investimentos, como assessor, e às vezes esse próximo passo, seja para assumir uma gestão ou para olhar realmente para crescimento dentro da empresa dessas pessoas, às vezes está um pouco turvo. A pessoa não olha, às vezes, o offshore, não olha que talvez o próximo passo seja essa internacionalização. Queria saber de você como que teve esse estalo de, poxa, eu estou avançando, por que eu vou me antecipar? Por que eu vou olhar para mercados internacionais? E hoje isso te ajuda muito na tua jornada também, né? Exatamente. Como eu vim de um ambiente de empreendedorismo, então eu sempre precisava criar algo novo e estar olhando para o futuro. Então tem até um livro que me ajudou muito na época do empreendedor, que é Navegando em Oceanos Azuis. Então quando todo mundo está olhando para um lado e vê só problema, só crise, a tendência é você buscar olhar para um oceano azul de oportunidades. E eu vi isso justamente em 2019, 2020, quando teve a pandemia. Eu já investia na pessoa física, o recurso que a gente tinha da empresa, o nosso recurso, e aí houve essa demanda por assessores de investimento. Com a facilidade, com a tecnologia, hoje qualquer pessoa consegue abrir uma conta numa corretora pelo celular e investir. Eu olhei para qual era a demanda necessária, que é justamente ter um profissional capacitado, técnico e próximo do cliente. Então, naquele momento de 2019, 2020, a demanda era por um assessor de investimento. Certo. E a gente observa que no mercado isso cresceu e ficou muito comum. Ali nasceram as consultorias, né, as grandes assessorias, os bancos criaram esses modelos de assessoria. E aí, dentro desse modelo, eu comecei a olhar para o próximo passo. O próximo passo foi justamente a democratização dos investimentos internacionais. Não sei se você lembra, Renan, mas lá em 2015, por exemplo, para você abrir uma conta
nos Estados Unidos e enviar recursos era muito burocrático, era muito caro, você tinha que ter um recurso aí acima de 2 milhões de dólares para pleitear a abertura de uma conta. Com a democratização, tecnologia e acessibilidade, hoje é mais simples, mais rápido e mais fácil, porém existe uma demanda de profissional capacitado, porque as pessoas estão focadas nos seus negócios, nas suas empresas, né? E elas não vão parar para estudar o mercado brasileiro, quiçá ainda estudar o mercado americano, que é muito mais robusto, muito mais complexo e muito mais abrangente do que o nosso mercado. Então, novamente, nós temos uma demanda por profissionais especializados, não só no mercado brasileiro, mas principalmente no mercado americano, para facilitar esse envio de recursos, trazendo segurança, porque, afinal de contas, é outra legislação, são outros tributos, tudo muda, e aí a gente precisa ter a expertise tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e do mundo como um todo, para poder auxiliar nossos clientes. Então, olhando para o futuro, qual é o próximo passo, eu consegui enxergar claramente que o próximo passo era a internacionalização do capital, então eu precisaria me tornar esse profissional referência de mercado americano para o nosso investidor brasileiro. Show de bola. E hoje, depois de ter tido essa mentalidade há um tempo atrás, e você já colhe muitos frutos disso, você usa no seu dia a dia, gerindo esse patrimônio que você trouxe de 1,5 bi, certo? Isso. Você fala isso com esse cliente, porque a gente conversa, a gente fala muito do cliente private, do cliente que tem ali acima dos seus 15, 20 milhões, que devido ao que a gente passa aqui no Brasil, com toda certeza olha lá para fora, como que é um pouco dessa tua atuação? Você sente que depois de ter cursado um MBA focado, sendo aluno da nossa turma 1 do MFI, depois desse quase um ano estudando, hoje você tem esse embasamento para poder falar com tranquilidade com esse cliente? 100%, porque assim, dentro de uma alocação eficiente, o internacional ele não é uma opção, ele é uma necessidade. Então, todo cliente, a partir de um certo volume, precisa ter internacional, direta ou indiretamente. Então, como que isso, na prática, dentro do nosso dia a dia, da assessoria de investimentos, a gente faz reuniões todos os dias com clientes, falando de diversificação de portfólio e falando da parte internacional. E eu hoje me tornei um ponto de referência dentro da Regional do Paraná, Legal. onde eu atuo, que tanto o treinamento para os assessores, tanto da minha equipe quanto para os outros líderes dentro de todo o Paraná, eu me tornei um ponto focal. Por quê? Hoje, dentro da estrutura do Santander, nós não temos o que a gente chama de RM, né? Que é esse Relationship Management, que traz essa proximidade de uma certa área com o assessor e, consequentemente, com o cliente. Então, eu vendo essa necessidade, tendo essa especialização técnica e a proximidade que o MFI trouxe, eu consegui montar treinamentos para a minha equipe e para toda a equipe do Paraná, e eu participo de todas as reuniões onde falamos de diversificação internacional. Com a expertise que eu obtive do curso, consigo falar de estruturas offshore, pessoa jurídica, estruturas offshore, pessoa física, diversificação de portfólio internacional, e eu faço justamente essa intermediação do cliente que quer enviar o recurso com o nosso time de Miami, que faz o atendimento depois que a conta está aberta. Então, a gente está fazendo essa conexão muito bem feita e os números estão crescendo justamente porque o momento é ideal, a alocação internacional ela é essencial e a gente está fazendo a conversa certa no momento certo com o nosso cliente. Perfeito, acho que é bacana você trazer esse ponto do quesito técnico para a questão de segurança, mas queria que você trouxesse também um ponto olhando até networking como um todo. Depois eu vou até entrar nos temas que a gente vem estruturando e já concluiu 2 grandes imersões para Miami, para Nova York, e o Lucas esteve lá também de maneira estratégica, de fato, crescendo esse networking. Eu queria que você trouxesse um pouco disso, né? Dentro da experiência que você teve, da base técnica, mas hoje, numa posição mais relevante do mercado financeiro, quando você começa a atender esse tipo de público e querer evoluir ainda mais, você acredita que o networking é algo essencial nessa jornada? Ele é, na verdade, a base de tudo, né? Eu gosto sempre de falar que quando eu vou prospectar um candidato para minha equipe, e eu trabalho isso diretamente na minha equipe, e é algo que eu trago para mim também, são 3 características principais. Uma delas é a visão de dono, a gente tem que entender que a nossa carteira é o nosso negócio, então você tem que ter domínio sobre o seu negócio, saber os números de crescimento, quanto custa o seu negócio. Outra é a visão de longo prazo, então a gente tem que ter um objetivo de carreira, e eu tive isso com 3 meses que eu entrei no Santander, eu consegui projetar a minha carreira e estou traçando passo a passo, porque isso é muito claro, foi muito claro para mim, e eu faço com que o meu time tenha isso com clareza também, mas o principal é o relacionamento.
falando da operação do Santander, a gente precisa ter relacionamento com todo o ecossistema para fomentar os negócios. E o relacionamento, ele se expande para o network, que é você saber, você poder se relacionar com pessoas de outras áreas, de outros segmentos, de outras companhias e de outros países. Na imersão, eu tive o privilégio de poder conectar com a nossa área do Santander de Miami, com a área de outros bancos, tanto em Miami quanto em Nova York, e conhecer pessoas que talvez eu diretamente ou individualmente não conseguiria. Então, esse network, eu tenho certeza que ele é fundamental e de muita valia, não só para o meu conhecimento nesse momento, mas para aquilo que pode gerar de valor no futuro para minha carreira. Então, o relacionamento é um dos pilares principais e o network que o MFI trouxe através das imersões e através das nossas aulas que a gente tem semanalmente, os nossos mentores, que são brasileiros que atuam em empresas internacionais, em bancos internacionais, isso é primordial e eu tenho certeza que é uma alavanca para a minha carreira e para a carreira de qualquer aluno. Perfeito. E das imersões, Miami ou Nova York, qual que trouxe assim, mais calor para o coração? Qual que você gostou mais? Olha, eu vou ficar com Miami, porque em termos de clima, é muito mais parecido com o Brasil, o clima tropical, né? Embora Nova York seja Wall Street, sempre foi e sempre vai ser, eu acredito muito que Miami vem se tornando e se tornará a nova Wall Street. Eu vejo que o futuro do mercado financeiro, por facilidades de impostos e muitos outros fatores que auxiliam as grandes empresas mundiais irem para Miami, eu acredito que Miami vai ser o carro-chefe em alguns anos, vai ser o ponto focal dos Estados Unidos para investimentos. Então, eu acho que Miami ganhou um lugar no meu coração especial. Que legal, a gente esteve em Miami 3 vezes no ano passado, Nova York 2 vezes, para conversar com esses profissionais, até em toda a estruturação do curso, e a gente viu o tamanho da oportunidade que está aparecendo para profissionais brasileiros também, tanto que 70% da população de Miami é latino, a gente que está lá às vezes acha, não, vou treinar o inglês, é quase 100% em espanhol que você tem que falar, então o profissional aqui do Brasil que já monta um planejamento de carreira a médio e longo prazo, que é a estratégia do Lucas como um todo, você tem muita perspectiva de construir sua carreira lá fora também. Para isso tem que ter esse domínio offshore. E eu queria, Lucas, que você desse um conselho, um direcionamento para esse público que hoje está com uma carreira bacana, está hoje atuando como assessor, como especialista de investimentos, já está galgando um próximo passo, seja no private banking ou seja querendo ser referência aqui no Brasil. Qual foi esse gatilho realmente de tomada de decisão? Porque é um momento que eu já tenho um conforto financeiro, sim, eu já tenho uma estabilidade, por que ir por mais, de fato? Então, é o conhecimento técnico, é aumentar o repertório, esse conselho que fez você ser tão promissor aí na tua carreira também. Olha, o grande divisor de água para mim foi definir um objetivo. Quando eu recebi a minha promoção do Santander, e é natural o mercado, tá? Eu recebi uma promoção, uma proposta para ir para outro segmento na área de seguros, que em termos financeiros era muito atraente. E aí eu fui me aconselhar com uma pessoa que eu tenho como referência, um empresário que a gente já trabalhou junto, uma pessoa mais madura, mais vivida, e eu acho que todo mundo tem que ter alguém como referência que serve aí como um mentor de alguma forma, né, de carreira, de vida, de qualquer coisa. E ele me falou algo muito sábio, ele falou assim que eu precisava enxergar a timeline da minha vida, me visualizar dentro dos próximos 10, 15 anos, a minha evolução dentro do banco, aonde eu poderia chegar e aonde eu poderia chegar nessa outra oportunidade. Porque às vezes a gente abre mão de uma carreira promissora no futuro por dinheiro no presente. E essa mentalidade de eu poder projetar a minha carreira, me tornar um grande executivo e internacional dentro de uma estrutura bancária hoje, que hoje é totalmente possível, totalmente palpável, pesou muito mais do que simplesmente uma maior remuneração. Então, acho que o grande fator que virou a chave foi eu me projetar no futuro, saber exatamente o que eu quero, aonde eu quero, quanto eu quero ganhar e onde eu quero estar, e isso vai trazer com que eu tenha cada passo dessa grande escada. Então, se eu sei aonde eu quero daqui a 15 anos, eu sei que eu vou precisar estar e ser com 10, com 5 e com 1 ano. Então, ter esse objetivo claro moldou a minha jornada e agora eu estou traçando ela dia após dia.
Sensacional, Lucas. Acho que o bate-papo, ele é rico, é gostoso escutar. Imagino que o pessoal de casa também que queira se aprofundar ainda mais, absorve muito conhecimento contigo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links também para quem quer olhar um pouco mais da nossa imersão em Miami, da nossa imersão em Nova York e também do nosso MBA, que é o MFI, Master in Finance and International Markets, justamente focado em produtos offshore, para dar essa robustez numa conversa com o teu cliente altíssima renda. Vai estar aqui também. Então, se você gostou, curte o vídeo, comente aqui também o que você achou, porque para nós é um orgulho ter o Lucas como aluno. Hoje esteve aqui palestrando para outros alunos de outros MBAs da nossa faculdade. Então, para nós é uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, Lucas. Obrigado a você. Valeu, Renan. tamo junto.